Olá, pessoal, amigos, bom dia. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né? Essa credibilidade que esse grupo tão ilustre na FAD tem na nossa pessoa em trazer algum humilde conhecimento sempre nos grandes encontros como esse, né? Que já virou um clássico, já virou um sucesso, que é o Olhar 360 Graus sobre refluxo. Para mim é uma honra, um grande desafio. Eu vim aqui hoje tentar contribuir dentro de um contexto com gente de tão grande gabarito, trazer alguma coisa interessante, né, sobre a interface entre a esofagite eosinofílica e a doença do refluxo gastroesofágico, né, como é que elas estão interligadas em seus comportamentos, né. Com relação, primeiramente, ao conceito da esofagite eosinofílica, ela trata-se de uma desordem esofágica imuno-antígeno mediada, caracterizada por sintomas relacionados com disfunção esofágica e inflamação predominantemente de caráter eosinofílico, sem outras causas de esofagia, de eosinofilia esofágica. Um pouquinho sobre a história da esofagite eosinofílica, sempre é interessante a gente entender como surgiu os conhecimentos sobre ela. Primeiro foi em 1978, com um relato de um caso de eosinofilia, interessantemente em biópsia de cirurgia Heller, para a calase. Em 1989, Atwood, colaboradores, já publicaram o caso, disfagia com infiltrado esofágico eosinofílico. Straumann, em 93, e colaboradores publicaram, então, determinaram o diagnóstico da chamada esofagite eosinofílica idiopática. Em 1995, Kelly e colaboradores já publicaram a primeira correlação etiológica com os alérgenos, né, com uma doença imunológica, doença de caráter alérgico. Em 2003, Straumann, um dos grandes estudiosos na área, publicou, junto com seus colaboradores, um grande follow-up de quase 12 anos de acompanhamento, onde eles se intitularam, então, a sua publicação com a história natural da esofagite eosinofílica primária. A partir daí, mais precisamente em 2007, grandes guidelines sucessivamente foram aperfeiçoando os conhecimentos e diretrizes sobre a doença, e o nosso último grande guideline foi publicado em 2018, a partir do qual foi determinado mais precisamente o diagnóstico da esofagite eosinofílica como tendo-se a presença de no mínimo 15 células de eosinófilo por campo de gradiamento nas biópsias de esôfago. Então, 2018, nosso último grande guideline de referência no nosso dia a dia. Prevalência da doença é de quase um caso, meio a um caso a cada 1.000 ocidentais, a incidência entre 13 e 49 casos por 100 mil habitantes. Muito mais acontece nos homens, 3 vezes mais do que nas mulheres. A média dos adultos, nos adultos é entre 30 e 50 anos, nas crianças entre 5 e 10 anos, muito mais, disparadamente mais da raça branca, dos caucasianos. Das endoscopias gerais, se pode ter achados de esofagite eosinofílica até 7% dos casos. Naquelas endoscopias que foram dirigidas devido à queixa de disfagia, 22% dos casos são por esofagite eosinofílica. E tem levantamentos que mostram mais de um quarto dos casos de endoscopia devido à impactação alimentar, o achado, o diagnóstico era de esofagite eosinofílica. O histórico mais dados sobre a epidemiologia, o histórico familiar de alergia, ele é muito envolvido na história particular do paciente. Né? Mais de 70% dos pacientes possuem familiares que têm doença atópica. Né? Mais de 75% dos próprios pacientes ele tem outras atopias independentes. Né? Existe uma chance de mais de 9 vezes de se ter esofagite eosinofílica nos pacientes atópicos, né? Que são alérgicos, aeroalérgicos em geral. As correlações genotípicas são bastante interessantes, são muito mais, como eu já havia falado, nos ocidentais, nos caucasianos e nos gemelares, né? As tendências, né? A esofagite eosinofílica. Os fatores de risco, primeiramente, a genética, predisposição genética, fatores ambientais, os disparadores, os gatilhos alergênicos, né? Os nascimentos prematuros, a deficiência de amamentação pode corroborar com a deficiência da sua imunidade. A diminuição da exposição precoce, né, aos micro-organismos, né, a teoria da higiene, a gente sempre brinca, acha que é só anedota, aquela questão que a gente brinca muito de vou colocar meu filho assim na lama, o pé no chão, assim, desde pequeno, ser um menino raiz, para poder ele criar anticorpos. A gente acredita que isso é anedota de cultura popular, mas não. Cada vez mais está sendo compreendido mesmo que você tem uma deficiência da imunidade tipo 2 quando você não ativa a imunidade tipo 1, que é a exposição precoce desde criança aos micro-organismos, né? E o próprio paciente que já tem história de alergia alimentar, e aqui dentro do contexto de nossa manhã, a relação com a doença do refluxo,
acontece bastante esofagite eosinofílica já nos pacientes portadores da doença do refluxo de base. E por que a incidência da esofagite eosinofílica ela vem crescendo cada vez mais? Cada vez mais estamos tocando no assunto, estamos descobrindo casos nos nossos consultórios. As condições modernas de higienização aumentando, né, cada vez mais, ou seja, menos proteção às desordens alérgicas. As mudanças do estilo de vida ocidental, né, que é muito relacionado com mudanças da microbiota protetora, né, estimulando mais a imunidade tipo 2. As modificações dos fatores ambientais também, né, muito mais aditivos agrícolas, aditivos hormonais nos alimentos, antibióticos nos rebanhos, fazem com que haja uma produção de estímulo antigênico, né, para a população. Alimentos processados, materiais de embalagens que podem ser alergênicos, o ar poluído e, mais uma vez, especificamente com relação ao nosso tema, a esofagite eosinofílica vem crescendo também juntamente com o crescimento da doença do refluxo, cada vez mais, pois elas se confundem em comportamentos, né? Um pouco sobre as noções fisiopatológicas, quando trata-se de uma doença autoimune que envolve manifestação imunológica, sempre fica difícil da gente compreender tantos mecanismos, micromecanismos, tantas células, tantos antígenos, tantas interleucinas. Eu tentei trazer para nós aqui uma situação em que a gente consiga entender de uma forma mais objetiva, né? Então, a esofagite eosinofílica é uma doença caracterizada pela imunidade, pela resposta imune tipo 2. É uma reação imune tipo 2. A tipo 1 é quando a gente tem as infecções, relação com a exposição aos micro-organismos. Tipo 2, aeroalérgenos, alérgenos em geral. Então, a imunidade tipo 2 está muito relacionada, principalmente na doença eosinofílica, com essas duas manifestações. Das citocinas do tipo 2, TH2, as interleucinas mais precisamente a 4, a 5 e a 13. Então, a 4, a 5 e a 13 são as interleucinas que mais atraem os eosinófilos. E também os mastócitos. Então, dessas três interleucinas, associadas também às manifestações dos mastócitos, são o centro da patogênese da esofagite eosinofílica. As interleucinas vão chamar os eosinófilos, e os mastócitos são os responsáveis pela implicação da fibrogênese, que vai explicar, então, o tanto impacto na remodelação do esôfago nas doenças mais avançadas da esofagite eosinofílica. Então, a exposição crônica, quando o paciente ele tem a exposição, já tem a predisposição, né? Então, vem a exposição crônica aos alérgenos alimentares, principalmente, que estão relacionados à esofagite eosinofílica. Cada vez mais os estudos demonstrando que tem também associação com aeroalérgenos também. Então, essa exposição, ela pode também ser caracterizada por uma marcha atópica. Marcha atópica é um assunto que está sendo cada vez mais falado no mundo da imunologia, da alergologia, né? Ou seja, é como se fosse aquelas doenças, aqueles pacientes que têm doenças reumáticas que desenvolvem outras com o passar do tempo, isso acontece no mundo da alergologia também, né? Se você é um paciente asmático, cada vez mais ele tende também a ter uma outra doença atópica em outro organismo, em outro órgão, e isso não é diferente com a esofagite eosinofílica. Pacientes asmáticos, rinites alérgicas, infecções aéreas de repetição, sinusites crônicas, são os pacientes que mais evoluem com a esofagite eosinofílica com o passar do tempo nessa marcha atópica. Então, as citocinas TH2, que eu havia falado, 4, 5 e 13, juntamente com os mastócitos, eles vão atrair, então, os eosinófilos. É aí onde entra, então, a justificativa de nossa doença chamada esofagite eosinofílica. Eles vão atrair os eosinófilos. E os eosinófilos na parede do esôfago, eles se desgranulam e eles liberam proteínas pró-remodelação do órgão, né? TGF-beta, fator de crescimento fibroblástico, são os principais. E a partir daí, com o passar do tempo, justifica-se, então, a remodelação do órgão, a desestruturação do órgão com o passar do tempo, com o avançar da doença, né? Então, citocinas TH2 chamam mastócitos, os próprios mastócitos são fibrogênicos em si. No geral, eles ainda vão atrair os eosinófilos, que vão liberar essas proteínas altamente remodeladoras, né? E outro papel importantíssimo aqui é do aumento de uma quimiocina, de uma proteína na parede, uma proteína de adesão na parede do esôfago, na parede epitelial do esôfago, chamada eutaxina. É muito importante que a gente sempre memorize a eutaxina na fisiopatologia para a gente entender a ação dos inibidores de bomba, dos antissecretores ácidos na esofagite eosinofílica. A eutaxina, ela estimula o acúmulo e a adesão dos eosinófilos. Não basta você ter apenas a quimiotaxia,
né, através dos interleucinos e dos mastócitos para atrair os eosinófilos. É importante que eles tenham adesão também, que eles se grudem e fixem para poder eles fazerem a liberação das proteínas remodeladoras. E quem gruda e fixa o eosinófilo são as eutaxinas. Então, é importante também a gente entender como se caracteriza muito a doença eosinofílica com disfagia, com impactação alimentar. Como é que isso pode acontecer? Por que o paciente ele tem impactação alimentar? Ele é um paciente muito disfágico com o passar do tempo nas esofagites eosinofílicas. Cada vez mais a gente está descobrindo, a gente sempre teve como característica fisiopatológica na esofagite eosinofílica as manifestações no epitélio, na mucosa. Mas grandes estudiosos cada vez mais estão descobrindo, né, como a gente viu, esse papel de remodelação, cada vez mais dentro da parede também do esôfago, com muita fibrogênese. Então, além de um acometimento inflamatório epitelial, subepitelial também, né? Com a fibrogênese não só na lâmina própria, cada vez mais descobrindo acometimento na muscular da mucosa e na muscular própria também. Quantos pacientes têm desmotilidade? Você biopsia mucosa e não vem os eosinófilos para caracterizar a doença. E essa doença possa estar escondida dentro da parede do esôfago, né? Então, toda essa situação de fibrogênese até a muscular própria vai levar a uma remodelação mais intensa com desmotilidades significativas. Essas desmotilidades vão confundir-se com a doença do refluxo, porque leva a sintomas de refluxo, com diminuição do clearance do esôfago, por exemplo, né? A disfagia e a própria impactação, né? Cada vez mais intensa com essa desmotilidade. Quanto mais acomete dentro da parede do esôfago, mais impactação alimentar pode ocorrer nesse paciente, né? Eu trouxe aqui essas características, a gente coloca muito objetivamente. Doença esofagite eosinofílica tem que ter acima de 15 eosinófilos na lâmina, você já diagnostica. Mas os anatomopatologistas esofágicos, eles chamam que eles colocam outros padrões também de características que podem ser encontradas na biópsia, no fragmento. Por isso que eles colocam como padrão eosinofílico. Não só a presença também dos eosinófilos em excesso, como a hiperplasia da camada basal, sobreposição destes eosinófilos, né, em camadas, microabscesso eosinofílico, o aumento dos espaços intercelulares, que é importantíssimo para poder a gente entender que também essa doença pode acometer-se dentro da parede do esôfago, e o mais importante que eu destaco aqui nesse slide é a fibrose da lâmina própria, que eles colocam dentro dessa característica de padrão eosinofílico, que já tem padrão de fibrose na lâmina própria, justificando então o acometimento intraparietal, né? Esse trabalho de Schuffer, publicado em 2018, muito interessante, ele valorizando muito o acometimento intraepitelial, mais do que epitelial, na doença na esofagite eosinofílica, demonstrando uma desproporção entre o acometimento epitelial e subepitelial no seu estudo, né? Um acometimento predominantemente subepitelial, ou seja, não visto nas nossas biópsias de endoscopia, o excesso de eosinófilos, foram encontrados em 1/4 dos casos no estudo dele, no levantamento dele. A fibrose foi encontrada em 82%, né? Praticamente mais de 2/3, né, dos casos encontrou-se fibrose intraparietal. E a full thickness histology, acometimento de toda a parede com fibrose, até a muscular própria, foi encontrado significativamente nos casos levantados por Schuffer, reforçando o conceito dos papéis da lâmina própria e da muscular própria, levando à inflamação intraparietal e fibrose. Isso é uma situação muito interessante, porque os casos que a gente pode ter de desmotilidade, de refluxo refratário, de desmotilidade, que pode ter uma epidemiologia para esofagite eosinofílica, quando a gente biopsiar e não encontrar os eosinófilos no epitélio, no anatomopatológico, não podemos descartar completamente a esofagite eosinofílica com fenótipo intraparietal. Então, nós temos um novo endótipo, né? Vamos dizer assim, um novo endótipo, uma nova manifestação fisiopatológica, cada vez sendo mais estudada da esofagite eosinofílica, que é o acometimento intraparietal, denominado por si só de miosite eosinofílica. A miosite eosinofílica, então, que pode levar à desmotilidade e um fenótipo de doença do refluxo refratária por desmotilidade e não por acometimento da mucosa. A miosite eosinofílica, então, ela leva a um acometimento inflamatório da muscular própria, com presença de infiltrado eosinofílico, além da ação dos mastócitos, a ação fibrogênica intensa intraparietal, levando a uma desmotilidade significativa do órgão. E como isso acontece? Quais são os casos em que se manifestam e por que se manifestam na muscular e não na mucosa, como a gente conhece classicamente nas doenças do esôfago eosinofílicas? Porque pode acontecer em alguns pacientes um aumento dos produtos profibróticos intensamente,
os produtos profibróticos de uma forma mais excessiva ainda, do fator de crescimento fibroblástico, do TGF-beta, levando à remodelação deste órgão, que por si só já justifica a desmotilidade, o aumento dos produtos também neuroativos e mioativos. Esses produtos neuroativos e mioativos, pelos mastócitos, pelos eosinófilos, levam ao aumento ainda mais excessivo da ação profibrótica, justificando a remodelação e a desmotilidade. E também esses eosinófilos podem levar a um aumento excessivo de produtos citotóxicos com dano neural, não só dano na mucosa, mas dano intraparietal neuronal intramural. Muito parecido com a patologia das desnervações do megaesôfago, por exemplo, da calase chagásica, da calase idiopática, né? Levando, então, a acometimentos da peristalse e relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, né? Por si só, então, justificando um quadro de doença do refluxo também, né? Porque a doença do refluxo se confunde com causas de distúrbio da peristalse, de relaxamento do esfíncter inferior, então, além de desmotilidade, levando a um quadro muito parecido, muito similar à da doença do refluxo refratário. Então, as desordens motoras na miosite eosinofílica podem levar a fenótipos tanto de hipermotilidade, mas principalmente da hipomotilidade, como eu acabei de citar, com hipotonia do esfíncter inferior, com motilidade esofágica ineficaz, corroborando, então, a ideia de que a esofagite eosinofílica pode provocar casos de intensa quadro clínico de doença do refluxo e casos bastante refratários, porque o acometimento está na situação de dano motor e não apenas da superfície epitelial. O quadro clínico, então, vamos citar um pouco aqui sobre o quadro clínico da esofagite eosinofílica, que acontece muito nas crianças. Nas crianças é um quadro mais inespecífico, né? É mais de vômitos, de recusa alimentar, são criancinhas que exploram muito a comida porque não conseguem comer, déficit de crescimento, consequentemente, e sintomas das comorbidades alérgicas, né? Rinite e a asma, por exemplo. Já nos escolares e adolescentes, já começam a aparecer os acometimentos, as manifestações clínicas muito sugestivas de doença do refluxo, né? Além de alguns casos que já começam a aparecer engasgos e sintomas inespecíficos que nem na criança também, né? Dor abdominal, vômitos, e alguns casos, se depender do avanço da fisiopatogenia nos escolares e adolescentes, já podemos ter casos de disfagia e impactação alimentar, né? Sintomas das comorbidades alérgicas também persistem, né? Pacientes com várias crises de rinite, pacientes asmáticos e até dermatite atópica, por exemplo. E nos adultos, a grande característica, já justamente por ser já de uma idade em que a fisiopatogenia da doença é cada vez mais progressiva, então os casos são mais frequentes da disfagia e da impactação alimentar, né? Principalmente devido à manifestação clássica epitelial da mucosa, né? As sinéquias avançadas, os anéis avançados, além da desmotilidade, como nós citamos na miosite eosinofílica. Sintomas de doença do refluxo são clássicas também desses pacientes, e por essa desmotilidade também, como nós acabamos de citar, e pacientes bastante refratários, pois a fisiopatogenia, ela desafia ao tratamento clássico da doença do refluxo, né? Casos muito frequentes de dor torácica, e além de alguns outros sintomas inespecíficos, como arrotos, soluços excessivos, angina laríngea também, né? Quando a gente vai sempre verificar, então, fazer um levantamento sobre quais são os diagnósticos diferenciais que a gente tem que descartar quando busca esofagite eosinofílica, sempre nós vamos ver em destaque a doença do refluxo gastroesofágica, pelo conhecimento fisiopatogênico que a gente trouxe, como hoje, né? Principalmente nas dismotilidades, e além de outras doenças menos comuns, como na gastroenterite eosinofílica, a síndrome hipereosinofílica, na doença de Crohn com eosinofilia, na doença celíaca com eosinofilia, doença do tecido conjuntivo, a própria acalásia, né? A acalásia idiopática, cada vez mais que a gente estuda miosite eosinofílica, eu fico realmente um pouco desconfiado do tanto de casos que nós podemos ter da chamada acalásia, entre aspas, idiopática, de repente é uma miosite eosinofílica, até porque a epidemiologia se confunde muito, né? São mais nos jovens que se dão a calase idiopática. A eosinofilia medicamentosa e doença enxerto versus hospedeiro, que manifesta-se com muita eosinofilia. E falando um pouco da inter-relação entre a esofagite eosinofílica e a doença do refluxo, o quadro clínico, então, geralmente é muito semelhante, é muito comum você ter um quadro de refluxo na esofagite eosinofílica, a pirose, a regurgitação, os casos são muito frequentes de esofagite eosinofílica com refluxo, de se ter dor torácica não cardíaca, e geralmente, como a gente verificou na fisiopatogenia,
Não são pacientes, geralmente, que não são muito bons respondedores aos antissecretórios ácidos. E um trabalho extremamente interessante que eu trouxe, e acontece muito no nosso consultório, que é a confusão, né? Quando se vem em um caso em que pode ser tanto esofagite eosinofílica, quando a gente vê a biópsia com eosinófilos, como na característica endoscópica mostra muito de refluxo também. E aí, por onde eu começo? Esse paciente, ele tem esofagite eosinofílica com refluxo, ou ele tem refluxo, doença do refluxo de base, com eosinofilia, com esofagite eosinofílica? Por onde eu começo? Qual é o diagnóstico de base? Esse trabalho é muito interessante, é um levantamento, então, publicado em 2017, que demonstrou o cenário clínico desses pacientes que favorece mais a esofagite eosinofílica. Então, se tivermos eosinofilia, pirose refratária e histórico já de impactação alimentar nesse paciente, é uma especificidade de 100% para ser esofagite eosinofílica, mais do que refluxo, e uma sensibilidade de 91%. Eosinofilia, pirose refratária, impactação alimentar, mais esofagite eosinofílica do que doença do refluxo. E a disfagia? Bem, na causa da disfagia, qual é a relação dela com a esofagite eosinofílica? Eu quis trazer aqui para vocês também, porque é muito importante a gente falar sobre disfagia, a esofagite eosinofílica, principalmente nos adultos, né? É a primeira causa nos adultos jovens. As endoscopias por disfagia mostram 70% dos casos descobrindo ser por esofagite eosinofílica. O comportamento alimentar do paciente, com o passar do tempo, com muita disfagia por muitos anos, passa a ser adaptativo, né? Ele fica conformado com aquela situação, por isso que a gente não diagnostica tanto, principalmente quando já vem desde a infância, né? Por exemplo, olha só, compensações adaptativas na infância. Os pacientes, a gente tem que desconfiar dos filhos, de amigos e pacientes na gastropediatria que possa ser esofagite eosinofílica, quando ele começa a manifestar que come mais devagar, quando ele corta em mini pedaços, mastigação dele é excessiva, ele come em excesso, com excesso de líquido, eles precisam da coluna d'água, que é o chamado wash down, eles lubrificam excessivamente a comida com molhos, evitam alimentos mais secos, sempre temos que desconfiar e buscar esofagite eosinofílica nessa adaptação. E o concurso natural da doença? É uma doença que dá medo? Ela mata? Ela dá câncer? Os pacientes sempre perguntam isso nas doenças crônicas progressivas, né? A estenose é o único risco tardio que a gente tem que passar para o paciente. Temos que acalmar nosso paciente. Não existe uma diminuição da expectativa de vida, não existe risco de malignidade publicado na literatura. E nem a dieta e nem a terapia medicamentosa, elas modificam a história natural da doença. Apenas controlam a qualidade de vida. E a gente tem que passar para os nossos pacientes que trata-se de uma doença crônica recorrente, né? Esse trabalho muito interessante, também publicado por Schoeffer, mostra então a relação que é uma doença progressiva, principalmente com o receio da estenose, né? Nos primeiros 2 anos existe quase 20% já de chance de a doença eosinofílica provocar estenose no esôfago, e em 20 anos de doença, 70% de chance de provocar estenose, né? Eu trouxe só alguns dados mostrando que quanto mais cedo se descobre a doença eosinofílica, mais existe impacto social nessas crianças, que vão virando adolescentes, que vão criando uma vida social, já adultos, eles têm distúrbios sociofóbicos, né? Esse trabalho, então, é um questionário que foi estabelecido, eu só trouxe para ilustrar para os senhores, são várias perguntas que se fazem no questionário formal, para se ver o impacto da qualidade de vida especificamente na doença eosinofílica, e realmente a gente vê nesse levantamento que os distúrbios psicossociais são bastante impactantes nesses pacientes com a doença a longo prazo, né? Dificuldades sociais em mais de 60%, ansiedade, dificuldade do sono, depressão, problemas escolares quando já manifesta-se na infância. O diagnóstico da doença. Primeiro começa-se pela endoscopia. Quadro clínico sugestivo, ou de refluxo, ou já de esofagite eosinofílica, ou de desmotilidade. A gente faz endoscopia e a gente já pode desconfiar macroscopicamente na endoscopia da doença eosinofílica com algumas características específicas. Eu trouxe para vocês, então, ilustrando, reforçando a importância deste diagnóstico endoscópico, dessa classificação chamada EREFS, né? Que quer dizer, então, com as denominações em inglês, da presença do edema, dos anéis, do exsudato, dos sulcos, se tem estenose ou não, e qual é a intensidade desses achados. A gente faz, então, uma graduação da doença,
E existe uma tabela de pontuação sobre o grau de cada componente para o estadiamento do nível do acometimento endoscópico da esofagite eosinofílica. Então é bom a gente estudar essa tabela EREFS, a gente pode fazer um laudo de alta qualidade, ou na desconfiança da doença, ou no controle de uma doença já conhecida, EREFS 3, EREFS 4, a gente vai dar uma ideia do quanto está já de acometimento da mucosa, que dá uma ideia do acometimento da progressão da doença. Né? Bastante interessante, então, a classificação endoscópica de EREFS, vamos sempre estudar ela, vamos sempre trabalhar essa classificação nos nossos laudos. E o diagnóstico anatomopatológico é o centro do diagnóstico. Mas, segundo o último guideline, precisamos de ter mais de 15 eosinófilos por campo de grandeamento para determinar oficialmente o diagnóstico da esofagite eosinofílica. Alguns outros exames são exames complementares para principalmente verificarmos como é que está a remodelação do órgão, né? O RID, né, que é o esofagograma com contraste, ele é mais utilizado para a gente ver se tem estreitamento ao longo de todo o órgão, né? Porque não basta você ter apenas estenose pontual. É um órgão que, com o passar do tempo, pode se remodelar por completo, nós podemos ter uma diminuição do calibre por completo, uma diminuição do calibre longo do esôfago com o passar do tempo. A manometria, então, é essencial no acometimento motor, claro, como nós falamos, principalmente nos casos de miosite eosinofílica. Nós vamos estudar a obstrução da junção esôfago-gástrica, se há calagem ou não, acometimento da peristalse hipo ou hipermotor, o mais comum é o hipomotor, que se confunde também com a fisiopatogenia de casos com etiologia, né, de casos de doença do refluxo. Vamos estudar se esse órgão tem pressurização ou não. Então, se tem pressurização, vamos ter que tratar também da desobstrução do órgão, além do tratamento clássico para esofagite eosinofílica. Exames que não dispomos ainda no país, mas eu trouxe para citar para os senhores aqui presentes, o endoflip, esperamos chegar no país, a chamada planimetria do esôfago. Ele fornece ideia de dano à distensibilidade e se tem contrações retrógradas, que a gente não vê nem na manometria de alta resolução. A gente pode ver lá um laudo de manometria de alta resolução dentro da normalidade peristalse. Esse paciente ele tem uma dificuldade mais de distender o esôfago, que é mostrado mais no endoflip, ou contrações retrógradas que não podem ser mostradas na manometria, vão ser mostradas no endoflip, justificadas de motilidade, justificadas de disfagia, quem sabe está chegando ao nosso país brevemente. E a impedância-manometria é quando a gente acopla, associar a manometria de alta resolução ao estudo do fluxo do bolos em tempo real, né? Então, a gente vê lá uma peristalse normal, mas ele está com disfagia. Será que ele está com algum distúrbio que eu não estou conseguindo ver aqui? Só veria no endoflip? Vamos dar algo para ele comer agora e ver que existe uma dificuldade da passagem do bolo, mesmo com peristalse normal. A impedância-manometria também não dispomos na nossa rotina aqui no Brasil, né? E para resumir, então, eu trouxe um esboço mais sintetizado sobre o tratamento em geral, como é que a gente trata esses pacientes. Não existe no último guideline nenhuma predominância de preferência. Ah, não, esse paciente precisa mais da dieta, esse precisa mais do corticóide, esse já precisa mais de entrar primeiramente com o inibidor de bomba. Eles estão na mesma linha de escolha, de primeira escolha, de nível inicial de tratamento, né? A dieta, sempre a gente tem que pensar nesses 6 principais grupos alimentares. As evicções, evitar o leite, o trigo, o ovo, a soja, os nuts, os frutos do mar, mas com vários tipos de protocolos. Já tiram todos? Não, vamos tirar só 2, se não melhor, tira mais 2, se não melhor, tira os outros 2 restantes. Protocolos diversos com várias eficácias. Quanto melhor é a eficácia, significa porque eu tirei mais alimentos. Se eu tirei mais alimentos, o paciente não vai dar conta de aderir. É difícil a gente ter uma radicalidade em tirar esses alimentos. Portanto, nós temos as ferramentas medicamentosas, né, que a gente usa muito no nosso meio. Então, mais comumente, disparadamente, a gente usa no início do tratamento da esofagite eosinofílica os inibidores de bomba de próton, né? Tem mais de 55% de eficácia em todos os casos estudados para a esofagite eosinofílica, e com dupla ação. Ele age tanto no refluxo que existe nesse paciente, como ele age de forma anti-inflamatória. Lembram da eutaxina, que traz o eosinófilo, que fortalece a adesão do eosinófilo? Os inibidores de bomba de próton têm uma ação excelente em bloquearem essa proteína eutaxina, diminuindo bastante a adesão dos eosinófilos, diminuindo, então, enfraquecendo a ação dos eosinófilos. Então, é muito importante, não só para a ação do refluxo, como também para a ação anti-inflamatória, um antagonista eosinofílico também, vamos dizer assim.
antagonismo eosinofílico. Então, mesmo que o seu paciente ele não tenha um quadro tão típico, tão clássico de refluxo, vale a pena, em todos os casos, a gente iniciar, sim, o tratamento com inibidor de bomba, pensando na atividade de antagonismo eosinofílico. Corticoterapia clássica, nós sabemos, os dois corticoides clássicos mundialmente, gente, não tem um terceiro, mundialmente é a budesonida viscosa, é a fluticasona hipófise no tratamento tópico. As terapias de intervenção também podem acontecer nos casos mais graves, nos casos de remodelação esofágica mais avançada. As dilatações pneumáticas têm boas eficácias ainda, nos casos de anéis exacerbados, das sinecas, das estenoses, bons resultados com dilatações. Nos casos de hipercontratilidade, acalásia, nesses pacientes, por exemplo, o PONI também tem grandes resultados, e a cirurgia em casos mais avançados, ou que não dispõem de PONI, né, que a gente pode se fazer miotomia. E mais novas opções terapêuticas é a imunoterapia. Os biológicos entraram no mundo também da imunologia da esofagite eosinofílica. O biológico hoje mais respeitado no mundo, o que é mais aprovado no mundo hoje é o anti-IL-4, que é o dupilumab, que já temos no Brasil, hein? Já dispomos no Brasil em casos avançados, refratários ao inibidor de bomba, refratário à corticoterapia, já dispomos da imunoterapia com biológico dupilumab no nosso país. O Esoflip, claro, não chegou no Brasil ainda, que faz uma dilatação junto com o endoflip. O endoflip detecta onde está com dificuldade de distensão e vai ver dilatações pontuais no esôfago, exatamente naquela área, pelo endoflip, que se encontrou uma dificuldade de distensão do órgão. O esoflip não dispomos do nosso país. Então, para finalizar, quais são as metas terapêuticas? Até onde? Já que é uma doença crônica, não tem cura, quais as metas que a gente tem que trazer para o nosso paciente que nós encontramos um sucesso sustentável de tratamento, né? Quando a gente tem sucesso clínico, sucesso endoscópico e sucesso histológico. Sucesso clínico, remissão sustentada dos sintomas, sustentada sempre. Endoscópico, diminuir a graduação do herpes. Histológico, a meta principal, diminuir eosinófilos nas biópsias das endoscopias de controle para abaixo de 15 células por campo de grande aumento. O controle, então, até atingir, existe um controle até sem atingir essas 3 metas. E a partir do momento que eu atingir essas 3 metas, eu dou alta? Nunca, né? Precisamos, então, de reavaliações e reabordagens terapêuticas periódicas. E abaixo, como os senhores verem no slide, a cada 3 meses, sem parar, até se conseguir o controle acima citado dessas 3 metas. Para finalizar, então, nós queremos trazer a síntese da nossa aula, que a esofagite eosinofílica é uma desordem imunomediata, com influências dos fatores genético e ambiental, os fatores alérgicos, de caráter crônico e progressivo. Variam desde sintomas inespecíficos gastrointestinais até a disfagia e impactação alimentar nas idades mais avançadas, mas a maioria cursa com sintomas semelhantes aos da doença do refluxo. Podem cursar com um endótipo que leva a miosite eosinofílica, com significativas manifestações de dismotilidades esofágicas, incluindo hipomotilidade do corpo, hipotonia do esfíncter inferior, levando também a manifestação de doença do refluxo gastroesofágico. Gera sério impacto na qualidade de vida dos pacientes e possíveis desenvolvimentos de transtornos psicossociais, cujo manejo deve ser incluído no acompanhamento dos pacientes com esofagite eosinofílica. As estratégias terapêuticas incluem os cuidados às exposições dos fatores etiológicos, né, alimentares e cada vez mais alergênicos também, né, poeira, mofo, assim como na asma também, não só alimentos. Medicamentos também, né, inibidores de bomba de próton, como a gente citou, sua grande influência, seu grande papel duplo, né, anti-inflamatório e antissecretoácido, a corticoterapia, a imunoterapia iminente e a intervencionista, como a gente citou vários casos de intervenção. E o tratamento com inibidores de bomba de próton ainda é o mais corriqueiro, o qual contribui, como nós citamos, com a classificação antissecretora e com uma ação antagonista da ação eosinofílica. Muito obrigado a todos.